Dando continuidade a essa discussão sobre o espaço local, eu vou abordar um último tema que está contido nesse desenvolvimento do espaço local e que, na maior parte das vezes, passa desapercebida dos astrólogos, que é a representação do mapa natal, a representação do céu, a representação daquele espaço local. Existem duas questões que devem ser vistas aqui. A primeira delas, a gente precisa tomar conhecimento de que o mapa natal, que hoje nós conhecemos naquele formato circular, pelo menos aqui no Ocidente, e que pode ser representado na astrologia uraniana, representado de uma forma diferente, mas basicamente, principalmente ali a partir do início do século XX, a forma circular é aquela que acabou se tornando a mais popular, a mais usada, né? Então hoje a nossa visibilidade do mapa natal, seja impresso, seja na tela do computador, ela é mais confortável, ela é mais fácil ser circular. Mas não era assim desde o princípio. No princípio, os mapas eram representados sempre de forma quadrada ou retangular, como esse diagrama que você está vendo aí. Este é um diagrama típico empregado na Idade Média, na época de Kepler, na época de Lilly, na época de Morin, mesmo na época de Nostradamus. Os gráficos eram quadrados ou retangulares. E esse diagrama que parece um origami de montar, quando você se acostuma à visualização dele, ele acaba sendo extremamente prático. As demais informações eram colocadas, geralmente era feito abaixo uma pequena descrição dos principais pontos do mapa e era colocado a parte ou os aspectos e as latitudes eclípticas dos astros ou os aspectos e as declinações dos astros. Essa última opção era mais comum, porque eram aquelas questões mais imediatas que um astrólogo precisava ter em mãos. Hoje, os aspectos são normalmente indicados ou no centro do mapa ou indicados numa grade. Bom, mas tem mais coisas aí envolvidas. Hoje se usa no mapa redondo, no mapa circular, mapa bolinha, como eu costumo chamar carinhosamente, que as pessoas chamam mandala astrológica. Eu, Henrique, não gosto dessa expressão mandala astrológica, porque não se trata exatamente de uma mandala, é uma representação do céu, e a mandala pressupõe algo que seja 2D, e você está representando algo 3D, a gente precisa levar isso em consideração. Hoje costuma-se representar os aspectos no centro do mapa, mais a grade. Note que por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, até talvez a década de 30, não se usava representar os aspectos no interior do mapa. No interior do mapa vinham os dados daquele mapa. Então, se for um mapa de um país, vinha primeiro os dados, dia, mês e ano, hora, coordenadas geográficas, fuso e, por último, título. Essa sequência foi adotada por muito tempo e durante todo o período da Europa medieval, quando a astrologia foi trazida para o Ocidente, esta era a principal representação do mapa. Se você procurar na internet, você vai encontrar outros mapas, Martinho Lutero, inclusive, que tem diversos mapas possíveis, porque ele alterava a hora de nascimento ao seu bel prazer, para ter um mapa mais favorável para determinados momentos da vida dele. Gênio, louco, sei lá, fica a seu critério. Mas se você pesquisar, tem pelo menos 3 mapas diferentes de Martinho Lutero. Mas o nome Martinho Lutero vem depois de todos esses dados.
Talvez você vá observar que a maior parte dos mapas não tem um fuso, porque na maior parte das vezes os mapas eram obtidos para o tempo local, a hora do meridiano. Essa questão dos fusos horários é algo bastante recente no âmbito da astronomia e foi convencionado aos poucos e eventualmente passa ainda por algumas modificações, como foi o caso da Venezuela, a mudança dos horários de verão, enfim. E você, de posse de uma hora de nascimento, precisa representar o mapa. Por isso que muitas vezes, as mudanças de calendário, por isso que por muitas vezes você tem um mapa no livro e você vai reproduzi-lo no programa e o mapa não é igual. Tem uma diferença enorme de posição de Sol, uma diferença enorme da posição da Lua, de Marte e muitas vezes até dos ângulos. A representação circular, ela tem de fato enormes vantagens, enormes benefícios. Porque até o céu que nós estamos vendo ao nosso redor, ele dá uma ideia de que como nós estivéssemos contidos numa meia esfera. Porque o que a gente olha para cima em termos de espaço local, olha para os lados, olha para frente, olha para trás, olha para a direita, olha para a esquerda, enfim, para todos os lados que a gente olhar, partindo do nosso próprio centro, a impressão que a gente tem é que nós estamos contidos numa esfera. E aí, um mapa circular acaba sendo o mapa que melhor representatividade tem. Mas, mesmo esta representatividade, quando a gente tem esse período da astrologia, que vai do início do século XX até em torno da década de 50, meados da década de 50, não havia uma unanimidade da melhor maneira de representar o céu. Lembre-se que ainda não surgiu o computador e os gráficos tinham que ser desenhados à mão. Nem todo mundo tem habilidade de desenhar um gráfico astrológico. Então, certas coisas eram facilitadas. Então, um círculo dividido em 12 é uma ideia interessante. Você tem um modelo que você repete via como se fosse cópia. Lembra da cópia mimeografada? Algo similar a isso. Ou você manda fazer uma tipografia e você simplesmente preenche os espaços. Por muito tempo, utilizou-se o que é conhecido como, hoje, como representação padrão. O que é a representação padrão? Na representação padrão, o meio do céu é perpendicular ao plano do horizonte, onde você vai encontrar o ascendente e o descendente. Este tipo de representação é a que melhor representa, vamos dizer assim, ou que melhor descreve o céu que você vê à sua volta. Trata-se, no fundo, de um desenvolvimento natural e espontâneo do mapa quadrado, onde as casas têm todas o mesmo tamanho, porque é isso que você vê. Se você olhar para o céu, a divisão do céu, a partir do ponto de culminação, as 6 horas que antecederam o ponto de culminação e é arredondado, 6 horas posteriores, elas têm, vamos assim dizer, elas são iguais. Os tempos são iguais. Será que são? A priori, sim. E o que você vê distorcido? Os signos. Então, no sistema de mapa padrão, as casas são representadas, não é que elas são iguais, as casas são representadas de mesmo tamanho. Todas as 12 casas têm exatamente 30 graus. E os signos, eles podem
ocupar um espaço superior ou inferior a 30 graus. De fato, é o que você vê e é o que é na astrologia descrita, com signos de ascensão longa ou signos de ascensão curta. Os signos de ascensão longa são os signos que levam um tempo maior para ascender no horizonte. Inversamente, os signos de ascensão curta são os signos que levam menos tempo para ascender no horizonte. Então, esse tipo de representação tem o benefício, a vantagem de representar exatamente o céu que você vê. Tá? Mas o que aconteceu, principalmente na Europa, porque os Estados Unidos continuam representando dessa forma. O que aconteceu na Europa? O mapa que hoje, inclusive, nós conhecemos como mapa europeu, estilo europeu de representar as cartas, usa os signos como referência. Então, os signos têm exatamente o mesmo tamanho, o zodíaco se torna a régua, e o zodíaco é uma régua, então não há nada incorreto aí. O zodíaco se torna uma régua, e todos os astros, pontos, inclusive as casas, são representadas nesses graus do zodíaco. O que é que ocorre? Ocorre a percepção de que certas casas, porque só uma percepção não é a realidade, certas casas são maiores do que outras. E uma incorreção, porque isso é uma incorreção total, completa, é uma perversão, para usar exatamente a palavra, que ocorre, experimenta o mapa de Mohammed, daqui a pouco eu vou dar exemplos. Nesse tipo de representação, quando você passa a utilizar o sistema europeu, veja o que acontece com o mapa de Júlio Verne. Na representação padrão, você tem todas as casas do mesmo tamanho. Veja que as cúspides, elas estão no grau certo. E visivelmente, você observa que certas casas, medidas do signo, são maiores do que outras. Ou certas casas contêm mais signo, contêm mais eclíptica, contêm mais zodíaco. Se você mudar para o sistema de representação europeia, vamos dizer assim, que hoje em dia é chamado de proporcional, você amarra as casas ao zodíaco, as casas passam a ter tamanhos irregulares e o meio do céu não fica mais, em raros casos, perpendicular ao plano do horizonte. O que contraria totalmente o conceito de que o meridiano e o zênite são perpendiculares ao plano do horizonte. Isso é regra. Isso é astronomia. Não tem como mudar isso. Bom, ao você comparar os mapas do Júlio Verne nos dois modelos, nos dois formatos, você visivelmente percebe que é o mesmo mapa. Apenas a forma de representar é diferente. Quando você representa da maneira padrão, que as casas todas ocupam o mesmo tamanho, 30 graus, fica até mais fácil de você interpretar. E você não perde tempo com uma falácia, porque é uma falácia, a questão dos signos interceptados. Isso é uma falácia. Interpretar os signos interceptados de uma forma independente, autônoma, é a maior estupidez que existe no âmbito da astrologia. Porque, sim, os signos ficam interceptados. Mas, se eles estão interceptados, eles não trazem significado. Se eles não trazem significado, por que eu vou interpretar, ora Deus? Ah, mas eu tenho um astro ali, é o Sol. Você vai interpretar o Sol. Mas você não vai perder tempo com a interceptação. Você vai considerar que aquele Sol, que aquele astro, não está no mesmo signo da cúspide. E pronto, acabou. Ele terá um outro dispositor
é muito mais simples, é muito mais objetivo. Existe uma interpretação para esse tipo de situação, mas que não envolve a questão da interceptação. E, para concluir e completar esse clipe a respeito da questão das representações, existe ainda mais uma outra questão, que são os sistemas de casa. Como vamos dividir o céu? Primeiro, vamos entender que existem 3 metodologias básicas de você dividir aquele céu. Uma delas são as casas iguais. A metodologia de você assumir as casas iguais pode ser diferente. A metodologia dos gregos, houve uma escola que você considera o 0 grau do signo que ocupa o ascendente. Todas as casas vão ser igual a 0 grau de algum signo a partir do ascendente. Isso é astrologia helenística. Mas essa não é a única vertente. Entre os gregos também, você podia tomar o ascendente pela posição da parte da fortuna. Tudo bem? Casas iguais, você pode tomar o Sol como 0. E o Sol, a posição do Sol correspondeu ao ascendente. É o tal do mapa solar, pregado até hoje e que tem as suas utilidades. Os 2 outros sistemas são sistemas de casas propriamente ditos. Sistemas de casas mais comuns são aqueles que a gente conhece como sistemas de casas quadrantes. Nos sistemas de casas quadrantes, o ascendente é o começo da casa 1 e o meio do céu é o começo da casa 10. A maior parte dos sistemas de casas são quadrantes, mas não significa todos. E não significa que os sistemas de casas não quadrantes são errados. A AFA, a última vez que eu entrei no site da AFA para verificar isso, contabilizava mais de 200 sistemas de casas diferentes. Como que é a ideia? A ideia é, na hora de você calcular aquela divisão do céu, da trajetória dos astros no céu, do movimento diurno, na hora de você representar o movimento diurno, que é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, questão dia, você tem basicamente 3 possibilidades. Porque são 3 os arcos possíveis. Você pode dividir o primeiro vertical, você pode dividir o equador, você pode dividir, são 4 agora, você pode dividir o horizonte, o horizonte é o primeiro vertical, e você pode dividir o zodíaco. Quando você divide o zodíaco, você divide o tempo. Então você vai localizar o espaço. Né? Nada incorreto. Isso é o caso de alcabites, é o caso de plácidos. Quando você divide o horizonte, ou o primeiro vertical, você divide o espaço. Então você vai achar o tempo. Quando você divide o equador, que é o caso do sistema de regiomontanos, eu estou só citando alguns principais, você divide o mundo. Mas no equador é medido o tempo. Então você também acha o espaço. Tudo bem? Só que o que acontece nos sistemas de casas quadrantes? Por uma questão da posição da eclíptica, da máxima declinação possível que o Sol pode alcançar, esses sistemas de casas quadrantes funcionam bem até o limite da latitude de 66, arredondando, 66 graus e meio. Existem cidades que estão além dessa latitude, seja norte, seja sul. Foi então começar a surgir os sistemas não quadrantes. Os sistemas não quadrantes, ou o ascendente não é o início da casa 1, a casa 1 é obtida de outra forma, e o ascendente é exclusivamente um ponto sensível, ou o meio do céu não é o início da casa 10. Para dar um exemplo, um dos sistemas mais conhecidos, embora não necessariamente o mais popular, é o sistema de Morinos, lançado pelo próprio. Se você for ver o mapa dele, pelos sistemas de casas mais comumente utilizados, regiomontanos
Não é o mais conhecido, mas é bastante popular. O mais popular de todos é Plácidos. O sistema de casas mais usados é igual. E depois é o de Plácidos. Se você for tentar por Plácidos, você vai ver como o mapa dele é complicado de você compreender aquela quantidade de, vou usar a linguagem da astrologia contemporânea, de signos interceptados. Por isso que ele mesmo desenvolveu um sistema de casas tentando que melhor representasse a vida dele e o céu que ele estivesse vendo. Na verdade, se você utilizar um sistema de casas que tenha um fundamento astronômico, não vai ter grandes problemas essa questão dessas interceptações. Então vamos chegar a uma conclusão do espaço local nesse ponto que eu estou chegando. Meu foco é consciência. Aquele mapa natal tem que representar, o como você vê o mundo. Então a primeira pergunta que você deve se fazer é que se você vai utilizar o sistema que suporta o zodíaco, os signos têm todos o mesmo tamanho, e o zodíaco é um elemento exterior a você. Ele não é um elemento interior. Ele não é um elemento que se liga a você. Ele é absolutamente exterior a você. Ou se você vai utilizar o sistema de casas de igual tamanho. Veja, sistemas de casas de igual tamanho, a representação padrão não corresponde exatamente a casas iguais. Sistemas de casas iguais é uma coisa, representação padrão é outra, porque na representação padrão, normalmente, casas de tamanhos desiguais são representadas de forma igual. Mas é o zodíaco que acaba sendo, entre aspas, deformado. Então você está chamando a responsabilidade para si. Então esse é o primeiro questionamento. Qual dos dois melhor representa a sua consciência? Eu vou ser honesto. Utilizar o sistema de representação padrão, por isso que ele tem o nome de ser padrão, é o mais adequado. Principalmente porque o ascendente e o eixo do meio do céu, o horizonte e o eixo que contém o zênite e o meridiano, são perpendiculares entre si, como é, na verdade, quando você for olhar lá fora. Agora, com relação ao sistema de casas, existem outras discussões que não são mais oportunas aqui, mas cabe você pensar se na interpretação do mapa natal, o que você gostaria de estar preservando? O que você gostaria de estar privilegiando? O tempo ou o espaço? Você gostaria de estar privilegiando um sistema de casas que represente o céu ou que é um arranjo, como é o sistema de Plácidos, topocêntrico, como é o sistema de Koch? O topocêntrico e o Koch, por sinal, nem sequer são possíveis de serem representados no globo. Então, a minha primeira questão é justamente o sistema de casas tem de ser representado no globo. Tem que ser possível de ser representado no globo. Isso, para quem for mais a fundo no âmbito da interpretação astrológica, vai entender o porquê. É a sua consciência da qual nós estamos falando. E então, o mapa que estiver desenhado na tela, o mapa que estiver impresso, ele tem de representar você. De forma que, através dele ou por meio dele, você possa se tornar mais consciente de si mesmo. Isso é astrologia raiz.